Amém. Graças a todos. Para o bem do joelho de vocês, aproveitando que vocês já estão de pé, peguem suas Bíblias e abram comigo no Evangelho segundo escreveu Mateus. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 14. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 14. Todos encontraram o texto? Então façamos a leitura do texto. Diz assim: E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Amém. Podeis tomar assento. Hoje eu quero refletir com os irmãos nesse texto, e é um texto uma reflexão que já estava ardendo no meu coração já há alguns dias, e fiquei martelando, na minha mente esse tema. E resolvi, de tanto que este tema tocou o meu coração e a minha mente, eu resolvi antecipar a reflexão dentro dele com os irmãos. Eu tenho um conflito comigo mesmo, por uma ocasião em que logo ao despertar pela manhã, Deus me colocou uma mensagem ao meu coração. E como é costume nosso, pastor Edivaldo, já ir pegar e tomar nota daquilo, Muitas mensagens que nós compartilhamos com os irmãos, elas surgem assim em nossa mente, em nosso coração, em horas que são horas em momentos assim bastante interessantes, muitas das vezes no despertar, muitas das vezes quando estamos almoçando, muitas das vezes até durante uma atividade física. Eu me policio bastante em relação a isso, que quando Deus me comunica alguma mensagem, eu já tomar nota daquela mensagem para não perder ali a inspiração, E essa reflexão que Deus me colocou no coração, e essa reflexão seria em João 1, E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e eu não tomei nota dessa reflexão, dessa mensagem, e fugiu. Depois eu não consegui mais lembrar daquilo que Deus havia, logo pela manhã, ao acordar, me veio ali aquela reflexão, eu não tomei nota, e perdi o que seria ali, a essência ali que Deus havia colocado no meu coração. Então, em relação a essa mensagem, Deus, alguns dias Deus me deu essa inspiração. Eu falei, dessa vez não vou perdê-la, dessa vez eu vou me policiar, e além de tomar nota, eu já vou comunicar com a igreja, compartilhar com a igreja o que Deus colocou ao meu coração.
E a base da nossa reflexão hoje é Mateus capítulo 14. Nós vamos refletir aqui sobre esta íntima compaixão que Cristo sentia, né? E por algumas ocasiões nos evangelhos, nós vamos ver os escritores falando, né? Que movido por uma íntima compaixão, Jesus realizou tal feito. E nós vamos fazer, né, um paralelo desta íntima compaixão com o nosso amor, aquele amor ao próximo que a Bíblia diz que nós devemos exercitar a cada dia, né? E eu escolhi esse texto por quê? Porque muitas das vezes que o escritor, ele fala que Jesus realizou algo movido por uma íntima compaixão, geralmente essa narrativa, ela se dá antecedendo algum milagre, antecedendo alguma obra que Jesus realizaria, realizaria logo após ser tocado, ser movido por este sentimento. E os milagres de Jesus, as curas que Jesus realizou, os milagres que Jesus realizou, são feitos que nos chamam muito a atenção nos textos sagrados, né? As curas que Jesus realiza, os milagres que Jesus realiza, são obras que nos chamam muita atenção nos textos sagrados. Quando lemos que Jesus, ele curou paralíticos, quando lemos que Jesus curou a cegos, quando lemos que Jesus curou a surdos, quando lemos acerca dos milagres que Jesus curou, até mesmo uma mulher que há anos sofria de um fluxo descontrolado, Jesus foi e curou. Uma mulher que já havia gastado tudo com os médicos, todos os seus bens, ela havia gastado com a medicina da época e não tinha encontrado solução, e aí Jesus cura esta mulher. É uma das narrativas da Bíblia de uma beleza, de um impacto muito glorioso, e nós somos tocados por isso. Ao lermos nos textos, ao lermos nos evangelhos acerca dos milagres realizados por Jesus, nós somos impactados por isso, somos impactados por esses milagres. Cada milagre, cada feito, cada obra mais bela que a outra, né? Com um contexto diferente, com as circunstâncias diferentes. A circunstância de um paralítico era uma, a história de um coxo era outra, a situação de um cego era outra, e aí cada história vai nos envolvendo. Quando nós lemos acerca dos milagres que Jesus operou. E é interessante porque eu não sei, né, a percepção dos irmãos, eu não sei acerca da percepção dos irmãos, mas a percepção que eu tenho, Deus abençoe, a percepção que eu tenho, né, quando nós assistimos a alguns filmes acerca da história bíblica, quando nós vemos esses milagres que nós lemos, sendo retratado em filmes, e ali a gente já conhece, não sei se é porque já conhecemos a história, mas na exibição cinematográfica, parece não extrair de nós ali aquele impacto de quando nós lemos acerca desse texto, né? Parece que quando nós assistimos um filme, quando tal milagre de Jesus, tal cura de Jesus, ela é reproduzida em formato de filme,
Pelo menos no meu caso, isso é uma experiência minha. Não sei, de repente, algum dos irmãos aqui caia no choro, em lágrimas, se comova, já tenha que assistir ali filmes sobre Jesus com a caixa de lenço ali do lado. Talvez, talvez entre vocês alguém se sensibilize, né? Comigo, parece não haver tanto impacto, né? Ver ali na tela ali da TV, ali a cura do paralítico, a cura do cego ali, Jesus fazendo lodo, passando nos olhos do cego, mandando ele se lavar, vendo aquilo ali em formato de filme, parece não extrair, pelo menos do meu caso, tamanho impacto. Eu encontro mais beleza e me emociono mais ao ler os textos. Ao ler os textos, né? Eu acho que, com exceção de The Chosen, né? Eu acho que poucas produções conseguiram extrair a beleza que realmente os textos bíblicos têm. Com exceção de The Chosen. Para os fãs de The Chosen é uma exceção à regra. Mas as outras produções acerca dos milagres de Jesus não conseguiram extrair tanta comoção de seus telespectadores. Mas ao lermos acerca das curas e milagres realizados por Jesus, nós somos impactados. E aí, irmãos, quando nós ouvimos Jesus dizer, quando nós lemos que estes sinais, quando Jesus se dirige aos seus discípulos e diz: e estes sinais que operam seguirão aos que crerem, nossa, isso causa ali em nós ali uma inquietação, né? Porque se ler acerca dos sinais, dos milagres que Jesus realizou, por si só já nos traz um impacto, já tem uma beleza, já mexe conosco, né? Saber que estes sinais, ver Jesus dizer aos seus discípulos que estes sinais seguiriam aos que crerem, isso já nos deixa um tanto inquietos, porque existe a probabilidade, existe a possibilidade de eu colocar a mão sobre um paralítico e ele andar, é o que Jesus está dizendo. Existe a possibilidade de eu orar por um cego e este cego enxergar, né? Não é eu orar por um cego e o cego andar, né? Eu orei por um cego e ele andou. Que bênção, né, irmãos? Dá bem, né? Que não piorou a situação dele, né? A pessoa, se orar pelo cego, a partir dali da oração, ele já nem andar mais, ele vai conseguir. Então, quando eu leio que existe, Jesus está dizendo que existe a possibilidade de eu orar por um enfermo e ele ser curado, isso mexe comigo. Isso mexe comigo, né? Eu quero isso para mim, né? Nossa, já pensou, né? Já pensou? Eu já começo a imaginar esta cena acontecendo, né? Eu já começo a imaginar esta cena acontecendo. Então eu vou chegar aqui para os irmãos e eu vou mobilizar uma campanha aqui para que vocês tragam num certo domingo cegos, surdos, coxos, paralíticos. Por quê? Porque eu já começo a imaginar esta cena, eu orando aqui por pessoas enfermas, pessoas nessas condições, e elas sendo curadas. Porque Jesus disse: e os sinais seguirão aos que crerem. Eu creio em Jesus. Eu estou aqui na casa de Deus, servindo a Deus, procurando estar na presença de Deus em obediência, porque eu creio. Então, ou seja, existe uma possibilidade de que através da minha oração esses milagres aconteçam. Existe uma possibilidade de que através da sua oração esses milagres que Jesus realizou também aconteçam, por intermédio da sua oração. Mas ele falou: os sinais seguirão aos que crerem. Vocês crerem? Vocês creem? Então os sinais podem acontecer. E a pergunta é: como você se sente acerca disso? Pensando que por intermédio da tua oração Deus pode curar um paralítico.
pensando que por intermédio da sua oração Deus pode curar um cego, um surdo, um mudo. Como você se sente acerca disso? Você consegue fechar os teus olhos e imaginar essa cena acontecendo, você colocando a mão sobre os enfermos, orando e o milagre acontecendo? Não é uma coisa assim que, né, nos traz ali uma certa, faz adrenalina ali subir ali, mexe conosco ali? De fato, irmãos, eu me converti em um ministério, onde o pastor presidente desse ministério, Deus entregou a ele, de fato, Deus, o dom de cura. Ele tinha, de fato, o dom de cura. Deus o presenteou, o agraciou, foi vontade de Deus, e Deus entregou àquele homem o dom de cura. Inquestionável. Isso era inquestionável. E uma vez eu vi uma manchete, ele ia para um culto em uma cidade, se não me engano era no Paraguai, uma cidade da América do Sul, e estavam fazendo uma divulgação, ele ia pregar num estádio de futebol, lá neste país, e fizeram uma grande divulgação para receber este homem de Deus lá, e aí estamparam no periódico lá, uma seguinte frase, estamparam neste periódico em espanhol, El hombre que hace milagres. E aí eu peguei aquela divulgação ali, aquele jornal, aquele periódico ali, olhando, e eu falei, um dia eu quero que esteja a minha imagem estampada assim também. Já pensou? Né? Dentro de um estádio lotado, né? A foto do Washington lá, El hombre que hace milagres. Porque, né, Jesus falou que os sinais seguiriam os que crerem. Eu também quero orar e ver milagres de Deus acontecendo. Isso mexe conosco. Isso mexe conosco. Mas aí existe um ponto, e este ponto, ele abrange a todos nós aqui, porque vocês levantaram a mão na hora que eu perguntei se vocês também queriam, né, tinham esse desejo, se viam orando por pessoas enfermas e elas sendo curadas. Existe um ponto, e este ponto que nos faz entender o porquê Jesus curou a muitos enfermos e paralíticos. E muitas das vezes isso não se repete através da minha e da sua oração e da oração de muitos cristãos, por conta deste ponto, por conta deste diferencial, por conta dessa questão. Porque havia o fator motivador, o fator que impulsionava Jesus a curar enfermos, pouquíssimas vezes, raras vezes, é encontrado dentro dos corações dos cristãos de hoje. Quando eu falei aqui do periódico, né, que eu lá na minha inocência ainda, Edivaldo, no início da minha caminhada, eu vi aquele periódico ali, aquela divulgação com a foto daquele pastor, que era o pastor presidente do ministério onde eu me converti, um estádio lotado ali à espera dele, com inúmeros enfermos ali, e era um homem que de fato Deus havia agraciado ele com dom de cura, ele tinha mesmo. Mas quando eu vi aquele periódico ali escrito em espanhol, El hombre que hace milagres, qual que foi a minha análise ali? Foi querer ver o meu nome um dia ali também, estampado ali num jornal como aquele, numa divulgação como aquela. E aí, irmãos, está o fator que diferencia o porquê Jesus curou tantas pessoas, curou tantos enfermos, e porque isso hoje não acontece através da oração de muitos cristãos. Porque
os milagres, os sinais não são para autopromoção. Os sinais não acontecerão, não se dão para a nossa autopromoção. A cura de um enfermo por intermédio da minha ou da sua oração, da nossa oração, jamais se dará para a nossa autopromoção ou para a autopromoção da igreja ou do ministério. Se eu tiver a presunção de fazer aqui um evento uma campanha de cura, de milagres aqui, e pedir para vocês trazerem aqui doentes, enfermos, cegos, coxos, paralíticos, para nós orarmos. E isso mobilizado pela ideia de amanhã meu nome, ou o nome da Getsemane está nas mídias, na televisão, está sendo divulgado aí, não vai acontecer. Porque existe um fator que era determinante na vida de Jesus para que os milagres pudessem acontecer. E isso se chamava, nós lemos aqui, versículo 14. Jesus saiu, viu uma grande multidão, e possuído de, o que diz o texto? Íntima compaixão. Possuído de íntima compaixão, curou os seus enfermos. Esse é o diferencial entre os milagres que Jesus operava. Isso é o diferencial entre os milagres que Jesus operava e o porquê hoje não se repete através da oração de muitos cristãos. Porque não é para autopromoção, não é para mim me sentir grandão, não é para mim me sentir importante, não é para mim ver o meu nome sendo destacado por aí. Quando Jesus curava, ele curava movido de íntima compaixão. E esta íntima compaixão que o escritor, ele narra aqui, esse íntima compaixão, ele vem de um verbo grego, e aproveitando que o nosso especialista aqui em língua grega não está entre nós, eu vou me arriscar, vem de uma palavra chamada espreschinisomai, né? Que em grego quer dizer um sentimento. Isso é, movido de compaixão quer dizer um sentimento que vem de dentro, é um sentimento visceral, sabe, é um sentimento que vem das suas entranhas ali, e você se comove pelo outro a ponto de querer o bem-estar do outro, é uma coisa que vem de dentro ali, você não tem controle sobre isso, é nato, sabe, é nato, não existe a busca ali de autopromoção, de engrandecimento, de status ali, pelo feito que será realizado. Mas o que existe ali é um sentimento de querer o bem-estar do outro, de uma forma tão grande, que o texto vai dizer que ele se movia de íntima compaixão. E aí sabe por que Jesus se movia? Sentia essa íntima compaixão, esse desejo que vinha das entranhas, esse desejo visceral, em olhar para uma pessoa paralítica, cega, surda, leprosa, e realizar um milagre sobre a vida daquela pessoa. Porque analise bem, irmãos, analise bem, quem aqui entre nós, você já teve um veículo, que você tinha um veículo, um bem, né, que você tinha muito apego àquele bem, você cuidava muito daquele bem, e você precisou vender aquele bem, você precisou passar aquele bem adiante, e era um bem que você zelava, você cuidava ali, mantinha em ordem, e aí você precisou passar aquele bem adiante,
mas a pessoa que adquiriu de você não cuidou tão bem quanto você cuidava, e aí você olhou passou uns dias, você olhou para aquele bem, viu aquele bem ali, mal cuidado, e aí você sentiu ali aquele aperto. Isso já aconteceu comigo. Já serve para você, viu, Ever? Já serve para você, Ever, já fica a dica. Cuida bem do escorte, viu? Mas já aconteceu comigo, não é o caso do Ever, né? O Ever ainda está em análise. Mas em meados de 2008, mais ou menos, por aí, eu e meu irmão, a gente tinha esse xodó de pegar carro antigo e restaurar, né? Já passei por essas loucuras. E eu e meu irmão, nós pegamos um carro antigo e nós restauramos aquele carro inteiro. Meu irmão desmontou o carro inteiro, deixou só na lata. Pintamos o carro, fizemos tapeçaria nova, compramos peça nova, fizemos o motor, deixamos o carro intacto. E aí surgiu uma oportunidade de negociar esse carro depois com uma pessoa por um carro, né, de maior valor, né? O carro estava todo restaurado, mas era antigo. E meu irmão quase chorou, né? Porque ele tinha se dedicado muito para restaurar aquele carro. E aí negociamos esse carro, passamos esse carro para uma outra pessoa. Irmão, foi questão de 2 meses, o camarada detonou o carro. Eu ia passando em Santo André eu vi o carro jogado em cima de uma calçada, com o triângulo assim no para-brisa lá, largado, e aquilo me cortou por dentro, sabe? Mas aí alguém pode dizer, mas não era mais seu. Você já tinha vendido, né? Recebeu o valor ali, não era mais seu, mas mexeu. Quem já passou por isso aqui? O que acontece, irmãos? Por que Jesus, ele era movido por essa íntima compaixão antes de realizar o milagre na vida de alguém? Porque ele participou da criação. Ele participou da criação. E ao participar da criação, ele fez perfeito, irmãos. Ele não fez ninguém paralítico. Ele não fez ninguém cego. Ele não fez ninguém canceroso. Ele não fez ninguém aidético. Ele não fez ninguém surdo. Ele fez perfeito. Jesus, ele participa. A Bíblia diz que ele está com o Pai desde o princípio. Tudo foi feito por ele, nada do que existe não tem a participação dele. Tudo que existe tem a participação dele. Então Jesus, ele participa da criação do homem, e ele cria um homem perfeito. Então quando Jesus olha e ele vê um paralítico, aquela perna atrofiada ali, Jesus, ele olha para aquilo ali, é semelhante ao bem que você cuidou tanto, zelou tanto, vendeu, e depois você vê aquilo ali sendo desgastado, sendo abandonado ali, sendo de uma forma largada ali. Jesus, ele participa da criação, e ele fez o homem e a mulher perfeitos. E quando ele olha para o homem leproso, a pele cheia de feridas, a pele cheia de câncer, a pele ali toda branca ali, aquele homem se desfazendo ali, se decompondo, ainda estando vivo, e ele sendo criador, e ele olhando, não fiz assim. Eu e o Pai, nós criamos com a melhor da perfeição possível. Não fiz assim. Ele cria perfeito. E é por isso que ele se move de íntima compaixão. E quando ele cura, não é uma autopromoção, não é para que o nome dele circulasse por Galileia, por Jerusalém, pela região ali do Oriente Médio, não é para que ele adquirisse fama através dos seus milagres. Ele cura movido de uma íntima compaixão, porque ele quer reparar a sua criação.
Ele quer fazer uma reparação na sua criação. Ele não aceita a sua obra-prima, a sua obra que ele fez com tanto zelo, com tanto cuidado, com tanto amor, com tanta dedicação, daquela maneira. Essa é a íntima compaixão que move Jesus a curar. A curar. E aí vocês percebem o diferencial que há quando Jesus ora, pedindo ao Pai que restabeleça a integridade física de uma pessoa em relação ao desejo que há quando um apóstolo aí da vida ora pedindo que Deus cure. Não acontece por quê? Porque não existe esse mover de íntima compaixão. Não existe esse desejo que vem das entranhas. Não existe esse desejo visceral de ver a obra de Deus restaurada, de ver a obra de Deus recuperada, de ver a obra de Deus reparada. Quando Jesus, ele ora ao Pai, e muitas das vezes, em muitos milagres que Jesus realiza, a Bíblia diz que ele chora antes. Diante do filho da viúva de Naim, quando ele vê ali aquele jovem, os prantos que a mãe se encontrava, porque a morte não estava nos planos de Deus, Jesus se comove ali, ele é movido, o texto vai dizer novamente que ele é tomado por uma íntima compaixão, e ele chora diante daquela cena, daquele contexto, movido por essa íntima compaixão, e ele se dirige ali ao esquife, ele toca aquele jovem. Não era permitido pela lei judaica que se tocasse o corpo de um defunto, mas Jesus toca aquele jovem e o ressuscita, movido por esta íntima compaixão, o desejo que nasce de dentro de ver a obra de Deus reparada, restaurada, funcionando na sua mais perfeita, no seu mais perfeito propósito. Esse é o diferencial. Os sinais, sim, seguirão aos que crerem. Mas esses que creem têm sentido pelo outro essa íntima compaixão? Esse é o X da questão. Uma certa vez alguém me perguntou: mas não se vê mais dentro das igrejas, não se vê mais nas cruzadas evangélicas, sinais, milagres acontecendo como antes, nos tempos bíblicos. O que houve? Está aí a explicação, está aí a reflexão. Quando eu olho para o outro, que necessita de uma cura, de um milagre, de uma transformação, de uma reparação, e eu olho para ele, e eu oro por ele, eu oro em que sentido? Eu oro para que ele seja alcançado pela graça de Deus, e o meu nome seja divulgado em redes sociais, em mídias sociais. Nosso Washington, meu Deus, né, como aquele termo, né, pastor Edivaldo, da nossa época lá, o Washington é tremendo, irmão Washington é tremendo, Deus usa demais o irmão Washington. Quando eu oro pelo meu irmão, para que Deus restaure a sua vida, para que Deus faça uma obra na vida dele, eu oro querendo uma autopromoção em cima disso, ou eu sou movido por uma íntima compaixão, querendo que Deus repare a sua criatura da forma que ele fez? Essa é a reflexão que Deus quis trazer aos nossos corações essa noite, irmão. Que o meu olhar, a minha oração pelo meu próximo, pela pessoa que precisa, você olha e fala: não foi para isso que Deus o fez, não foi para isso que Deus o criou. Deus o criou com amor, Deus o criou com todo zelo, Deus o criou com todo carinho, Deus o criou com toda a perfeição. Existiu ali uma relação ali do Criador e a criatura, mas uma relação ali de zelo, de amor, de cuidado. Não foi para isso que Deus criou. Não foi para isso que Deus fez, não é para esse propósito que Deus fez. Eu vou orar pela vida dele, eu vou me debruçar em oração pela vida dele, mas movido por esta íntima compaixão que movia Jesus antes de qualquer obra que ele realizar. Essa é a reflexão
para as nossas orações. Que a nossa oração pelo nosso semelhante, que o nosso mover em direção ao nosso próximo seja de fato impulsionado por um sentimento que venha de dentro, que venha do nosso coração, que venha da nossa alma, que venha das nossas entranhas. Porque eu quero ver a criatura que Deus criou restaurada. Eu quero ver a criatura que Deus fez reparada. Eu quero ver a criatura que Deus fez seguindo para o propósito que Deus a criou. Que Deus abençoe os irmãos. Que o Espírito Santo continue falando em nossas orações. Oremos agradecendo ao Pai pela sua palavra. Pai bendito e santo, graças te damos, ó Deus, porque a tua palavra tem comunicado, Senhor, aos nossos corações. Graças te damos por esta noite, por este culto, pelas diversas maneiras que o Senhor usou para falar aos nossos corações, Pai. Graças te damos, Senhor, pela vida de cada irmão, pela vida de cada irmã. E que nós possamos, Senhor, assim como Cristo, nos dirigirmos em oração pelo nosso semelhante. Movido sim, Senhor, por esta íntima compaixão. Movido sim, Senhor, por esta íntima compaixão, Pai. Que o Senhor Deus continue falando, que o Senhor Deus continue tocando, que o Senhor Deus continue nos conduzindo, que o Senhor Deus continue abençoando a sua igreja. Esta é a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Amém.